Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Irmãos, nós estamos estudando a vida no exílio, né, e no dia de hoje nós vamos estudar capítulo 3. O capítulo 3, eu dei o título Já Chega, Pertenço ao Povo de Deus. Estamos expondo essa série de mensagens no livro de Ester, e nós vimos no primeiro capítulo o rei Assuero ostentando a sua glória, sua magnitude, as suas riquezas, mas sendo confrontado por sua esposa, e demonstrando assim uma aparência de poder. Domingo passado nós vimos que as jovens de 127 províncias persas, em 3 continentes diferentes, foram sequestradas, arrancadas das suas casas, e dentre elas Radassa também, intitulada com seu nome persa Ester, ela foi escolhida como rainha no lugar de Vasti. E Mordecai, no final, descobre uma conspiração para matar o rei Assuero e entrega o rei. E hoje nós veremos como o povo de Deus sofre diante da fidelidade. Quando nós damos um passo de fé, de fidelidade, nós sofremos consequências. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, a Tua palavra foi lida. Pedimos a Tua iluminação, ó Pai. Não podemos falar sem que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ilumine. Seja conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Um potencial desastre. Ester, agora casada com um pagão incircunciso, virtualmente cortada da comunidade da fé, com sucesso, fingindo não ser uma filha única do Deus vivo. Primeiro ponto da nossa mensagem é vivendo com o povo de Deus. Naqueles dias, mantenha sua Bíblia aberta, no capítulo 3, versículo 1 agora. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Depois de quais coisas, irmãos? O que está acontecendo aqui? Foi depois desse finalzinho do capítulo 2 que eu li. Aqueles dias onde Mordecai descobriu a conspiração contra o rei Assuero, e aí o que ele faz? Ele entrega o rei Assuero, os traidores, e aí o que a gente espera? A gente espera o quê? Agora que Ester entregou os traidores no nome de Mordecai, o rei vai o quê? Exaltar Mordecai e vai colocá-lo num posto superior. Mas o que acontece aqui? A gente vê que ele, em vez de promover Mordecai, ele promove Amã. Amã, filho de Amedata, o Agagita, foi promovido sobre todos os príncipes. Por que Amã e não Mordecai? Talvez você se identifique com isso, talvez você passou por isso na sua vida, em alguma empresa que você trabalhou, em algum momento, você se destacando, você dando sangue, você lutando lá pela empresa. Aí chega o momento da promoção esperada e quem é promovido é um outro colega. Talvez você se identifique aqui nesse momento. E se não aconteceu isso com você, fique preparado, porque pode acontecer. Não é sendo pessimista, meus irmãos, mas o mundo é mau, as coisas ruins acontecem também para os crentes. E a vida não é justa por causa do mal, do pecado. Vejamos a continuação, versículos 2 a 4. Todos os servos do rei estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele.
Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Em um momento, Mordecai está sendo o quê? Um bom persa, vivendo ali como um agente secreto de Deus, protegendo a vida do rei. No seguinte, ele se recusa a obedecer uma ordem do rei. Por que Mordecai não quis se curvar diante de Amã? Quem é esse Amã? Prestem atenção, filho de Amedata Agagita. Agagita é do povo que ele pertence, da onde que ele vem. Mordecai não era padrão de povo de Deus ali na Pérsia. Mas nesse momento da vida ele diz, já chega, eu não posso continuar do jeito que está. Isso não. A palavra de Deus diz assim, nem adorarás a outros deuses, nem lhe prestará culto. E isso contraria as mais profundas bases e convicções da minha fé. Então já chega, já basta. E talvez você esteja passando por um momento da sua vida que você está ali, amarrado, enroscado, com coisas ruins, com coisas que não estão bem dizendo a Deus. Você vai ter que chegar no momento e dizer, já chega, eu sou de Deus, eu sou um cristão. E isso contraria a palavra do meu Deus. Foi isso que Mordecai fez aqui. Ele falou, já chega. Mordecai tinha ido longe demais. Ele vivia na cidadela de Suzã, mesmo depois de o povo de Israel ter sido autorizado a voltar para Jerusalém. Ele tinha um nome que apontava para uma divindade, o quê? Persa, Marduk. Ele tinha prosperado em Suzã à custa da sua identidade. Ele tinha solicitado a sua prima, filha, adotiva, a esconder a sua identidade judaica. Mas aí nós vimos que eles se identificaram, que eles eram judeus da tribo de Benjamim. Quem eram os agagitas que Amã pertence? Descendentes de Agag, que descendia do povo amalequita, os antigos inimigos do povo de Israel. Sem perder o livro de Esther, abra a sua Bíblia em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, 14. Palavra de Deus, Êxodo 17, 14. A palavra de Deus diz assim, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amã, esse homem que foi promovido por Assuero, ele é um rei agora descendente dos amalequitas, povo que quando Israel saiu do Egito, foi atacado, esse povo atacou Israel traiçoeiramente, quando Israel havia saído do Egito. E Deus disse que acabaria com a memória de Amaleque. Agag é descendente deste povo. E aí quando nós olhamos lá para 1 Samuel 15, nós vemos que Deus deu uma ordem para Saul que exterminasse o rei Agag. Mas veja o que Saul fez. 1 Samuel 15, de 8 a 9, eu vou ler aqui para os irmãos. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. O que aconteceu aqui, irmãos? Rei Saul era o rei ungido por Deus
para governar o povo, ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor, que era para exterminar Agag. Ele não cumpriu a ordem, e como consequência disso, Saul perdeu a unção que Deus tinha dado sobre ele para ser rei de Israel. E posteriormente, o que aconteceu? Samuel matou Agag. Agora imagina o que aconteceu na vida aqui desse povo. A desobediência de Deus, o que ela tem gerado desde o início? Danos, não somente pessoal. Quando nós pecamos contra Deus, nosso pecado é pessoal, mas ele gera uma consequência coletiva. Porque o corpo de Deus sofre, o corpo de Cristo, a igreja sofre, o povo de Israel sofria. A nossa identidade é individual, mas também é coletiva. Somos parte de algo muito maior. Nós não somos indivíduos somente pessoais. Somos parte de algo maior. Somos parte do povo de Deus. Precisamos ser lembrados disso. Mordecai desobedece a Deus. Ele desobedeceu a ordem do rei dos reis. E agora ele desobedece a ordem do rei Assuero. Desobedece o conselho dos seus amigos que ficavam à porta ali. Por que você não vai abaixar, se curvar diante de Amã? Mordecai abraça o risco de se identificar como um povo não conformista, fiel à sua fé e a seu povo. Só que isso é lindo, isso é louvável, mas tem consequências. O que ele fez traria consequência para todo o povo judeu. Isso nos leva para o nosso segundo ponto desta mensagem. Estamos em guerra contra o mal. Os pecados passados costumam voltar repetidamente para assombrar a nós e às vezes aos nossos filhos depois de nós. Depende do que nós cometemos, há muitas consequências. E se não fosse Cristo na nossa vida, o pecado ia assombrar a gente eternamente. Mas algumas coisas que nós cometemos, ela nos assombra ainda. Ela nos causam medo, nos paralisam. Mas nós estamos contra uma guerra muito maior. Capítulo 3 de Esther, versículos 5 e 6. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco os seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. E agora? O judeu Mordecai foi dar uma de herói e lascou todo o povo judeu. Todo o povo. Colocou uma sentença de morte sobre todos os judeus, da Etiópia até a Índia, 127 províncias, 3 continentes. Ele se viu como parte do povo de Deus, e um conflito que já durava há gerações, assim também é conosco, irmãos. Se entendemos a real natureza do conflito que nós temos, do pecado, estaremos mais atentos e prontos a resistir ao mal quando ele chegar. Imagine Amã. Amã deve ter crescido assim, ouvindo as histórias dos amalequitas contra os israelitas. Isso fez com que a desobediência de Mordecai o levou a encher de furor. Ele podia simplesmente exterminar Mordecai, mas aí ele ficou sabendo, não, Mordecai é judeu. Ah, judeu? Aquele povo que guerreava contra o meu povo. E aí ele falou, não, eu quero uma vingança, é agora que eu vou resolver isso daí. E ele desejou vingança contra todo o povo de Deus. Podia resolver, era só Mordecai, que não se curvava diante dele, mas ele quer exterminar todo o povo judeu. Era só ali na cidadela de Suzã que estava acontecendo. Mas ele falou, não, vamos exterminar todo o povo judeu. Não que isso seja uma novidade, irmãos, mas desde que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O povo de Deus sofre perseguição desde que Deus anunciou o proto-evangelho. O povo de Deus sofre perseguição. Parece que o nosso inimigo, a serpente, o dragão,
ele faz de tudo para o quê? Para que a linhagem de Jesus nunca chegue, fosse destruída, que ela não conseguisse. Nós vemos isso desde o Éden. Caim matando Abel. Depois, a descendência de Sete lá, Noé. Aí nós temos lá, de Noé, seus filhos todos rebeldes, Deus, do filho de Sem, retira Abraão. De Abraão, Deus constitui uma grande nação. Aí vem vindo Moisés, Raabe. Parece que a linhagem messiânica está por um fio. E parece que a qualquer momento ela vai se arrebentar e Cristo não vai vir, porque vai ser exterminado o povo de Deus. Mas é um fio de titânio, é um fio que não se arrebenta. É um fio que não se arrebenta. Depois foi prometido que viria o Messias da linhagem de Davi. E agora nós estamos aqui. Mordecai, Amã, o velho inimigo de Israel. Ele tem poder e glória aqui, no Império Persa, ao seu dispor. Ele é o maioral depois do rei aqui. E ali está o quê? Um descendente de Benjamim, tribo de Saul, que perdeu o reinado por não ter matado o rei Agag. De onde vem Amã? Tudo isso para impedir o que? Os planos messiânicos. Que o filho da mulher nascesse. Todos os descendentes de Judá seriam mortos. Vemos isso de maneira bem clara em Apocalipse capítulo 12, versículos de 1 a 6, irmãos. Eu vou ler aqui também esse trecho. Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui a história, Apocalipse tem uma linguagem, né, não é totalmente literal, mas em resumo, o que essa história está dizendo? Nós temos aqui o quê? É que o dragão, a antiga serpente, Satanás, estava de frente, com a boca aberta, esperando aquele filho nascer para devorar. Quem é esse filho? Jesus Cristo. E acabando de vez o quê? Com a história da redenção. E ele não conseguiu que o filho nascesse. E aí o que ele faz? Ele dá um golpe final. Ele entra em Judas, Satanás, para que Judas traia Jesus. E aí ele achou que ele tinha ganho aquela batalha. Ele achou que ele, mandando Jesus para ser morto na cruz, ele ia vencer. Mas foi pelo contrário. Quando Jesus foi para a cruz, quando ele morreu e ressuscitou, foi que o filho da mulher, o descendente da mulher, ele esmagou a cabeça da serpente. Foi ali que Satanás foi derrotado de uma vez por todas. E o plano da redenção foi completo em Cristo Jesus. Foi ali que ele perdeu. O pecado, meus irmãos, foi derrotado. E ele venceu a morte. Ele já venceu a morte. Cristo venceu a morte. Esse é o único inimigo que nos resta. Nós vamos vencer um dia a morte. Aqueles que creem em Cristo, nós ressuscitaremos junto com Ele. Irmãos, hoje o Satanás ele anda rugindo como um leão ao derredor, para tentar o quê? Fazer pecarmos. Ele não vem como aqueles monstros que a gente estava acostumado a ver. Não, ele vai colocar empecilhos para que você venha à comunhão de Deus. Ele vai colocar empecilhos para que você leia a Bíblia. Ele vai colocar empecilhos para que você adore o verdadeiro Deus. Ele vai colocar empecilhos na sua vida. Ele não vai vir
vestido de um ser maléfico, feio, como é descrito aqui em Apocalipse. Ele vai vir sim, como uma festa, bem no domingo, na hora do culto, para que você tenha que escolher, eu vou para a festa ou eu vou cultuar ao meu Deus. Ele vai vir travestido de coisas boas, sutis. É dessa forma que Satanás vai nos atentar a desviar de Deus. O pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Ele nos entristece, ele tira a alegria da salvação. Mas o pecado, ele já foi vencido por Cristo. E nós, nos arrependendo dos nossos pecados, nós temos a salvação garantida em Cristo, porque não depende de eu continuar mesmo não querendo, pecando, mas depende dos méritos que Cristo já cumpriu na cruz. Não é o que eu faço, porque senão peco hoje, eu perdi a salvação, amanhã estou salvo de novo. Não, o mérito de Cristo na cruz, de uma vez por todas, Ele já baniu o pecado da nossa vida. Agora nós rumamos santificação, uma vida para desprendimento do pecado. Mas o pecado está garantido por Cristo. A salvação está garantida por Cristo. O pecado está derrotado por Cristo. E por causa de Cristo, eu tenho minha salvação garantida. Por causa dos méritos dele, e não do meu. Senão dependia sim de mim. Hoje eu estou salvo, hoje eu não estou. Mas não depende de mim, depende de Cristo. E é pela graça, é pela graça. Vejamos a continuação da história. Versículo 7, irmãos. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isso é, sortes, perante Amã. Dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso, entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-la. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executam a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu-o a Amã, filho do Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Irmãos, provavelmente você já teve alguém na sua vida que já te magoou. Provavelmente pode ter sido um ex-pastor seu que te decepcionou, um ex-colega de quarto, um ex-cônjuge, um ex-colega de trabalho que te ofendeu, um chefe, um ex-chefe, alguém que você respeitava, que se aproveitou de você disso, e ele não mudou, dificultou sua vida e não mudou, não se arrependeu. E apesar desses episódios passados, ainda está, alguma coisa pode estar vivo na sua consciência, você talvez alimente um desejo de vingança, e você fica assim: um dia eu vou revidar o que ele fez por mim. O não cultivar o perdão, meus irmãos, que é algo inegociável, algo de Deus, algo que nós não podemos, nós temos que perdoar. Isso causa ferida, algo inflamado no nosso coração, e isso nos torna maus, tão maus quanto Amã era. Exatamente isso que aconteceu com Amã. Amã não tinha o Espírito Santo, a graça de Deus sobre ele. Para quê? Para ajudá-lo a se livrar do seu ódio, do seu preconceito, viver acima das garras da vingança. Então ele seguiu sem hesitação com o seu plano. Amã apela para o orgulho do rei. Por que por orgulho? Para o bolso do rei. Ele fala aqui de dinheiro. Existe um povo que está espalhado por todas as províncias, ele fala. Eles têm leis diferentes, não cumprem a lei. Para Assuero, entretanto, é questão de orgulho. Seria particularmente sensível. Por quê? Não muito tempo, o que aconteceu com Assuero? Ele tinha perdido uma guerra ali para os gregos. E nisso ele perdeu despojos também, perdeu dinheiro. E o dinheiro que Amã está oferecendo aqui é praticamente mais da metade da receita bruta anual de impostos de todo o Império Persa.
É muito dinheiro. Esse dinheiro correspondia a 375 toneladas de prata, é o que Amã está oferecendo. Aí a pergunta é, de onde que Amã tiraria tanto dinheiro assim? Provavelmente dos despojos do povo judeu. Provavelmente. O rei, fragilizado, sem dinheiro, aceita a proposta. E o que ele faz, né? Olha o versículos 12 até o final. Chamaram, pois, os sectários do rei no dia 13 do primeiro mês, e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamassem a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã, estava perplexa. Eles ficaram perplexos, nem todos concordaram. O sistema postal havia transportado. Vocês lembram aquela lei do capítulo 1? Que os homens deveriam ser o cabeça dos seus lares, que cada homem devia governar sua própria casa. E agora eles têm que transportar esse decreto mais tenebroso com mais rapidez. A cidade de Suzã ficou perplexa, mostrando o quê? Nem todos eram contra os judeus. Mas o que se poderia fazer agora? É um decreto dos Médios e do Persa. Vocês lembram? O decreto dos Médios e Persa era irrevogável. Ele não podia ser o quê? Desfeito. Ele tinha que ser cumprido. Não podia ser mudada essa lei. À medida que Assuero deu o anel para Amã, ele falou assim, eu estou te dando poder. O anel é aquilo que selava, com cera ou com argila, documentos oficiais. Ele deu toda a autoridade para Amã. Ele terceirizou a responsabilidade dele. Ele tira o seu anel, dando para ele, terceirizando a responsabilidade. E Amã não quis nem saber que povo era esse. Assuero não quis nem saber que povo era esse. Se a acusação de Amã era justa ou não. É um povo que será exterminado, um rei insensível à dor dos seus súditos. Uma sentença de exterminar todos os povos. O pastor Emílio Garófalo, ele diz assim, que essa história parece até mentira, se não fosse por Auschwitz, por Kosovo, por Ruanda, pelo Sudão. Parece mentira, mas nós já vimos essa realidade aqui na Terra. Aqui, nesse mundo não tão distante de nós. Os sofrimentos do povo de Deus dizem respeito a algo muito maior do que meramente as nossas lutas cotidianas. E o nosso terceiro e último ponto é: nosso sofrimento e angústia estão sob o controle de Deus. Estão sob o controle de Deus. Eu queria destacar o versículo 7. O versículo 7 diz assim: se lançou por, isso é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Até o dia 12 do mês Adar. Que procedimento estranho, lançar sortes. O intuito de determinar o quê? Um dia adequado para realizar o maior massacre do mundo. Mas Amã chega ao rei e diz que este é o dia da matança. Nosso Deus está no controle, irmãos. Deus nunca perdeu o controle de tudo. Provérbios 16, 33 diz assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por que ficou marcado este dia? Será que foi por acaso? Poderia ter sido no dia seguinte, vamos acabar amanhã com todos os judeus.
Mas por que marcar um dia específico? Por que um tempo próprio? É Deus agindo no oculto. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus está agindo em todos os momentos. Deus agindo no oculto fez com que a data fosse o quê? Suficiente para a libertação do povo dele. O dia do Purim é comemorado pelos judeus até hoje. E, coincidentemente, esse ano coincidiu os dias 6 e 7 de março. Agora, logo após a nossa primeira mensagem no livro de Esther, eles comemoraram o dia do Purim. Purim, como nós comemoramos, é o que? É uma festa judaica que comemora a libertação do povo de Deus, dos persas, desse império. O nosso Deus usa maneiras misteriosas para nos salvar, meus irmãos, nos salvar da condenação. Ele poderia ter destruído Amã, como fez com Herodes, quando se recusou a dar a glória a Deus. No tempo de Deus, nós somos escolhidos e salvos. É no tempo dele, não é nosso. Quem planta igrejas, quem salva pessoas, é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. Somos apenas instrumentos, agentes dele. Em Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando vós mortos em vossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Hoje é o dia de você compreender que tem algo mais para viver do que pelo seu conforto pessoal. Você é um cristão e você precisa dizer: já basta. Preciso romper com o meu pecado, romper em definitivo. Dizer não àquilo que está causando destruição da sua família, aquilo que está trazendo males, não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam. E a igreja sofre, a igreja chora, e a igreja deixa de crescer, porque as pessoas não querem romper com o pecado. Nós estamos no dia de dizer: chega, já basta. Eu sou um cristão e vou enfrentar as consequências de ser cristão. Por pertencer ao povo de Deus, você está em guerra contra o maligno. E isso é contra a Pérsia que nós vivemos aqui. O mundo jaz no maligno. Nós estamos em uma guerra, meus irmãos. É uma guerra cósmica, é uma guerra espiritual. Mas nós já sabemos a vitória. Nós já sabemos quem venceu essa guerra, que foi Cristo. Mas nós ainda temos que lutar contra os nossos pecados. O próprio Deus tem muito mais motivo para agir contra nós e nossas famílias, tá? Do que o rei Assuero contra os judeus. Nós não obedecemos a lei de Deus, nos recusamos ao quê? A nos curvar, a submetermos em adoração a Ele. Nós temos essa dificuldade. E o edito da nossa destruição poderia ser legitimamente o quê? Ser assinado contra nós pelo nosso grande rei. Mas não é isso que ele faz, não é assim que ele age. O verdadeiro rei soberano escolheu lidar, trabalhar conosco. E o que ele faz? Em vez de nos exterminar, fulminar, que seria justo, um Deus justo poderia nos exterminar e ele estaria sendo justo por causa dos nossos pecados. Mas o que ele escolheu fazer? Ele escolheu o quê? Providenciou o seu filho para pagar pelos nossos pecados. Um rei amoroso, misericordioso, que mesmo quando ele está nos disciplinando, é com amor para nos corrigir. Providenciou o seu filho para nos livrar da condenação do nosso pecado. Condenação que nós deveríamos pagar. E agora, Jesus fez, o que ele fez lá na cruz tem consequências redentoras para todo o povo, para todos sempre, para todos aqueles que depositam e confiam na obra salvífica do Senhor Jesus. Pense nisso, diga basta ao seu pecado e saiba que nosso pecado já foi pago na cruz. E as consequências do que Cristo fez duram para toda a eternidade para aqueles que confiam nele. Que Deus nos abençoe, irmãos.